Juízes capítulo 6 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham com enxames, como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, varão valoroso. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu o que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha família, meu clã, é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra, Senhor. Eu sou tão grato ao Senhor, ó Pai, por poder ler a tua palavra e explicar a tua palavra, ensinar a tua palavra. Mas somente eu não consigo fazer com que essa palavra chegue aos corações sem que o Espírito do Senhor venha agir, venha tocar nos corações, venha abrir os ouvidos do coração, os olhos do coração, venha libertar todos os bloqueios mentais e toda a potestade que opera nesse momento para impedir que a tua palavra entre. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos.
eu sou sabedor da tua palavra que diz: sem mim nada podeis fazer. E eu confesso isso. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Então toma, Senhor, essa palavra e fala aos nossos corações nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre como Deus usa, como Deus trabalha as nossas limitações para transformar a nossa realidade. E esse texto de Juízes, capítulo 6, esse texto que fala de Gideão, é um texto que mostra claramente como Deus usa as nossas limitações. Eu tenho limitações. E como tenho limitações? Eu conheço todas as minhas limitações. E quando eu olho para as minhas limitações, eu vejo a minha realidade e olho para os meus objetivos, para os meus sonhos, para os meus ideais, e eu vejo que, por causa das minhas limitações, eu jamais vou conseguir alcançar aquilo que eu tenho como um ideal. Mas ao mesmo tempo também eu sei que não é sobre mim, é sobre o Senhor. Eu sei que não é a minha força, é a força do Senhor. Então eu entendo que Deus, Ele trabalha as nossas limitações para transformar a nossa realidade. E quando nós lemos o livro de Juízes, você vai perceber que o livro de Juízes, ele é um livro cíclico. Ele é um livro de ciclos. O tempo todo. Em todos os capítulos do livro de Juízes, você vai ver uma história que se repete. A história é a seguinte: o povo é próspero, o povo tem fartura, e esse povo se esquece de Deus. Esse povo abandona a Deus. E quando eles abandonam a Deus, eles entram no pecado. E Deus então permite que os inimigos ataquem esse povo. E quando eles são atacados e assolados pelo inimigo, eles se arrependem. Se Deus envia um juiz, como foi Sansão, como foi Jefté, como foi Gideão, e esse juiz então, ele usado por Deus, leva o povo ao arrependimento, leva o povo a uma libertação, e o povo é liberto dos inimigos, se arrepende, e Deus prospera novamente o povo. E o povo se torna farto. E quando eles são prósperos, eles esquecem de Deus, voltam ao pecado, e os inimigos atacam, e eles sofrem, se arrependem. Deus, através do arrependimento, os prospera, e ao prosperar novamente, eles se tornam fartos e se esquecem de Deus. Parece muito com a gente, né? Parece muito com a gente. E agora nós vamos ver em Juízes, capítulo 6, que o povo se esqueceu de Deus, abandonou o Senhor, e os midianitas vêm atacar. E por anos eles atacaram. Por 7 anos eles atacaram, justamente na época das colheitas. Eles faziam cavernas nas montanhas, aguardavam o momento da colheita, e quando o povo começava a colher, os midianitas, eles desciam como gafanhotos, inúmeros, incontáveis, e atacavam o povo hebreu. E a Bíblia diz que por causa disso, o povo hebreu se empobreceu muito. Se empobreceu tanto que eles clamaram por socorro. E quando eles clamam por socorro, Deus envia um profeta, dizendo que se eles se arrependessem, Deus nos livraria daquilo. Passado um tempo, eles se arrependem. E nesse contexto havia um homem chamado Gideão, que para salvar a sua colheita, para não perder a sua colheita,
ele vai para o lagar, ele vai para um poço, e ali ele começa a malhar o seu trigo, num lugar onde se pisavam uvas. Não era um lugar apropriado, mas era a realidade que ele tinha. E quando ele estava ali amedrontado, tentando guardar o que havia colhido, vem um anjo do Senhor e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. E ele disse: o Senhor é comigo? Como assim? Se o Senhor é comigo, é um questionamento que às vezes as pessoas fazem. Se Deus é comigo, então por que eu estou passando por essa doença? Se Deus é comigo, então por que eu estou passando por essa crise no meu casamento? Se Deus é comigo, então por que eu estou passando por essa crise financeira? Ele faz esse questionamento. Um questionamento de quem não conhece o Senhor. Ele questiona. E Deus diz para ele, Deus não dá nem moral para aquela fala dele. E Deus diz para ele que através dele, ele livraria Israel de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E mais uma vez ele questiona a Deus. Ele diz no versículo de número 15: como que eu posso libertar? Se a minha família é a menor de Manassés, e se eu sou o menor, o mais inferior da minha família? E Deus diz para ele: através das suas mãos eu vou libertar Israel. Você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. E ali então começa um processo. A partir daquele momento, ele se levanta daquele lugar e começa a ouvir a direção de Deus. Ele faz alguns propósitos com o Senhor os ouve e o responde. Ele pede alguns sinais, Deus lhe dá os sinais. E agora ele ajunta o povo. E quando ele ajunta o povo para aquela guerra, 32 mil homens compareceram. Naquele momento ele deve ter pensado: uau, o Senhor realmente é comigo. Eu, um homem simples, de uma família simples, sou o mais insignificante da minha casa, eu conseguia juntar 32 mil homens. Deus é comigo mesmo. E Deus diz para ele: há muita gente contigo. O que eu tenho para fazer, há muita gente contigo. Diga que aqueles que estão com medo, aqueles que são covardes, que eles voltem atrás. E ele então encheu os pulmões e disse isso: olha, quem tiver com medo pode ir embora. O que ele não esperava é que 22 mil pessoas fossem embora. 22 mil pessoas saíram. Ficaram 10 mil. Ele disse: tá ruim, mas tá bom. Não foi embora todo mundo. Ainda ficaram 10 mil. E o Senhor mais uma vez o visita e diz: ainda tem muita gente com você. Tem muita gente. Leve-os ao rio. E leve-os a beber a água. E aquele que beber a água, como o cão lambe a água, você o coloque à parte. E assim ele o fez. E naquele dia, dos 10 mil, apenas 300 foram separados. 9.700 foram embora. Imagina o que passa na cabeça desse homem. Ele não queria ir. Um homem que estava com a autoestima lá embaixo, para baixo do chão, porque ele estava dentro do lagar. Deus o convence. De repente ele tem um pico, né? De lá de baixo ele vai lá em cima, com 32 mil homens. De repente ele volta lá embaixo novamente. Parece muito com a gente, né? Parece muito conosco. Nossa vida parece bem aquele eletrocardiograma, né? Você já percebeu isso? Tem dia que você levanta, você é um leão, uma leoa. Tem dia que você levanta, aliás, você nem quer levantar. Você olha no relógio e diz: puxa, está dando 7 horas da manhã. Como eu queria que fosse 7 horas da noite, para esse dia já ter acabado. Não há diferença entre esses homens e nós. Mas o que me alegra é que Deus usa as nossas limitações para transformar a nossa realidade. E esse homem então vai para a batalha e ele vence, ele ganha aquela guerra, aquela batalha. Mas o que me chama a atenção é que como tudo começa. No versículo de número 1 do capítulo 6, a Bíblia diz que de novo os israelitas fizeram
o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Sabe o que Deus mostra claramente para Gideão, e o livro de Juízes não esconde, é que havia algo por detrás daquele empobrecimento, havia algo espiritual por detrás daquele roubo de colheitas. O que o texto nos diz é que havia uma batalha espiritual, e se você é um daqueles que Deus vai usar as suas limitações para transformar a sua realidade, a primeira coisa que você precisa ter conhecimento e clareza é de que existe uma guerra espiritual sendo travada em torno da tua vida, uma guerra espiritual sendo travada em torno dos seus negócios, uma guerra espiritual sendo travada em torno da sua casa. E com batalhas espirituais nós não lutamos com armas carnais, nós usamos armas espirituais. Ter conhecimento da guerra espiritual é o primeiro fator. O fato de Gideão estar escondido mostra que ele estava disposto a proteger a conquista dele, o que ele havia conseguido. Ele tinha discernimento do seu inimigo, tanto que ele escondeu, ele já sabia, por 7 anos isso aconteceu. Então, já que eu vou colher, deixa eu colher e esconder, porque toda vez que Israel plantava, os inimigos roubavam aquela colheita. E o problema é que eles já estavam acostumados. Gideão não, eles já estavam acostumados. Um homem e uma mulher que Deus usa suas limitações para transformar a sua realidade, é um homem, é uma mulher que não olha para a sua vida, olha para os acontecimentos da sua vida e tem aquilo como algo natural. Não! É o tipo de gente que olha para o momento em que está vivendo, para a circunstância em que está passando, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu todo. Ele olha e ele procura ver, discernir se existe algo espiritual por detrás daquilo, algo espiritual por detrás daquele conflito entre marido e mulher, algo espiritual por detrás daquela crise financeira, algo espiritual por detrás daquilo que está lhe desgastando. Ele não tem aquilo como normal. Não é normal, a gente planta, a gente colhe e a gente perde, a gente planta, a gente colhe, a gente perde. Não! Ele disse: não, eu não vou me submeter a essa cultura de normalizar o que não pode ser normalizado, de aceitar o que não pode ser aceitado, o que não pode ser aceito. Ele muda, ele pega a sua colheita e diz: eu vou para o lagar, eu vou proteger com aquilo que eu tenho, as minhas limitações, mas eu vou fazer o que eu posso com aquilo que eu tenho. Ele não se acostumou com aquilo. Existem pessoas que elas não têm conhecimento da palavra de Deus, e aí elas culpam Deus por tudo de ruim que está acontecendo na vida delas. E essa é uma tática do diabo, para tornar as pessoas incrédulas, para tornar as pessoas revoltadas contra Deus. Ah, foi Deus que fez aquela desgraça, foi Deus que fez aquilo acontecer na minha casa, foi Deus que... Sabe, existem pessoas assim, e provavelmente os hebreus estavam assim, menos Gideão. Gideão sabia que tinha um inimigo, Gideão sabia que haveria um ataque, e Gideão, dentro das suas possibilidades e dentro da sua realidade, ele tenta proteger, guardar aquilo que era seu. Ele entende que é uma guerra, ele entende que é uma batalha. Mas aquele povo estava perdendo todas as guerras. Embora visivelmente o problema dos israelitas fossem os midianitas e outros povos, por detrás havia uma questão espiritual. Muitos dos problemas que nós enfrentamos, muitas das batalhas que nós temos,
não são algo assim, não são coisas que nós podemos explicar de uma maneira física, humana, não. Existe uma questão espiritual por detrás. E o versículo 1 do capítulo 6 explica. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Será que essa palavra não se enquadra para você? De novo, você está fazendo aquilo que Deus reprova. De novo, você está voltando para o pecado que Deus já te tirou de lá uma vez. De novo. Havia uma questão espiritual. Havia algo acontecendo, havia um pecado, havia uma legalidade. Gideão sabia que o problema da nação não era apenas a presença do inimigo. O grande problema não é a presença do inimigo agindo na sua vida. O grande problema é a ausência de Deus em você. E é isso que eu e você precisamos ter consciência. O nosso problema não é a presença do pecado. Ou melhor, não é a presença do diabo. Eu posso repetir e dizer, o nosso problema não é a presença do diabo, mas sim a ausência de Deus em muitas áreas da nossa vida. Seu problema não é estar rodeado por demônios. Seu problema é estar vazio de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, eu acho esse versículo um dos versículos mais radicais da Bíblia, porque esse versículo é um resumo de uma frase. Eu poderia sintetizar esse versículo todo numa frase assim: você tem de Deus o tanto que você quer. O texto está dizendo: achegai-vos, aproximai de Deus, e Deus se aproximará de você. Diga comigo: achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a mim. Então Deus se achega a você na medida que você se achega a Ele. Aí você vai lá na roça e pede um cara da roça para ler esse versículo e vai falar assim: é você que marca a toada. Já ouviu essa expressão? É você que marca a toada do tanto que você quer Deus. É você. O texto está dizendo: resistir o diabo e ele fugirá de você. O seu problema não é a presença do diabo. Tem gente que fica caçando capeta para tudo quanto é lado. Em vez de você caçar o diabo para tudo quanto é lado, começa a procurar pontos que está ausente de Deus na sua vida. Lugares que você disse: Deus, você pode até entrar, até aqui na porta, dessa porta para cá o Senhor não entra mais. Quantas áreas da nossa vida nós não temos deixado Deus entrar? Quantas áreas da nossa vida nós temos dito: Deus, é daqui para lá, daqui para cá o Senhor não entra, porque se o Senhor entrar, só vai atrapalhar o meu barato, só vai atrapalhar o meu negócio. Porque você sabe que Deus é luz, e Deus vai julgar luz naquelas trevas de rolos, de coisas que você tem feito que você não deveria estar se envolvendo. Então existem áreas da nossa vida, não deveria existir, mas existem alguns aspectos de que há um vazio de Deus, e nós precisamos ter essa consciência de olhar e dizer: o meu namoro tem Deus? O meu namoro tem presença de Deus? O meu negócio tem presença de Deus? O meu casamento tem presença de Deus? Até onde eu posso ir com Deus nesse negócio, nessa área da minha vida? Porque Deus tem uma palavra para você. Agora você está disposto a obedecer e ouvir essa palavra e deixar Deus entrar e fazer da forma dele, que é a melhor forma?
E era justamente isso que estava acontecendo. O problema da nação não era a presença do inimigo, mas era a ausência de Deus. E eu digo, eu não tenho problema com o diabo, desde que Salmo 34, versículo 7 aconteça na minha vida e na sua vida, quando diz o quê? O anjo do Senhor é sentinela, ou acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Mas quando Deus fala com Gideão, no versículo 15, abre aí, Juízes capítulo 6, versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Ele sabia da condição de si mesmo, ele reconheceu as suas limitações. E é quando eu reconheço as minhas limitações, é quando eu sei da minha condição, é quando eu entendo as minhas limitações, é que eu ativo o princípio de 2 Coríntios 12, quando diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu entendo os meus limites. Então não se sinta culpado por se sentir inseguro ou com medo em determinados momentos da vida, porque Deus sabe dos seus medos, Deus sabe dos nossos medos. Por isso, uma das frases mais repetidas da Bíblia é: não temas. É uma das frases mais repetidas da Bíblia. Não temas, não temas, não temas. Há quem diga que essa expressão, de uma forma ou palavras que transmitem essa mesma ideia, há quem diga que ela se repete por 365 vezes na Bíblia. 365 vezes te diz alguma coisa? Você tem um não temas para cada dia do ano. Se você gastou o não temas de ontem, tem um hoje. E se você já gastou o seu não temas de hoje, não fique com medo não, porque amanhã vai ter outro para você. Deus sabe dos nossos medos, Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe dos momentos de insegurança que passamos, muitas vezes diante de situações que nós não temos o controle, que não depende especificamente de nós mesmos. E quando eu olho para isso, eu percebo que 3 coisas podem acontecer quando eu encaro as minhas fraquezas. A primeira é mergulhar numa inferioridade e ir de ponta mesmo, como Gideão nesse momento foi, só que Deus o resgatou. A segunda é que nós podemos fazer das nossas fraquezas um trampolim para nós dependermos de Deus, para nós descansarmos em Deus. E é aqui que entra a fé, porque eu sei que eu sou limitado, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer na minha vida muito mais do que eu pedi ou do que eu pensei. A consciência das nossas limitações, ter consciência das minhas fraquezas, das minhas limitações, mas o conhecimento da palavra de Deus, eu repito, a consciência da minha fraqueza, eu ter consciência das minhas limitações, mas também ter conhecimento da palavra de Deus. Quando eu junto a consciência das limitações, mas o conhecimento da palavra, isso gera o agir de Deus na minha vida, e o nome disso é fé. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que Deus tudo pode. Eu sei que eu não consigo, mas a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Com Gideão, eu aprendo que o sofrimento vem para nos dar experiências com Deus. As nossas lutas não vêm apenas para nos devolver aquilo que nós perdemos, não, mas elas vêm para nos dar aquilo que nós nunca tivemos, tornar pessoas que nós nunca fomos. Porque quando você vê a história de Gideão, Deus não somente trabalhou na questão financeira, na questão da colheita, mas a principal obra que Deus fez foi dentro dele, de dentro para fora.
Ele que era um homem medroso, covarde, se torna no líder da nação. Ele que era de uma família simples, ele que vinha de uma casa simples, o clã era o menor, ele diz isso. E ele, além de viver na família mais simples e menor, ele também era o menor da família. Então era alguém que ninguém esperava alguma coisa. De lá não poderia vir algo bom. Mas foi justamente através dele que Deus faz, que Deus usa. Então eu aprendo que as nossas lutas não vêm apenas para nos devolver aquilo que nós perdemos, mas vem para nos dar aquilo que nunca tivemos. Olha para a história de Israel, você vai sempre perceber isso o tempo todo. Toda vez que Israel é atacado, eu estava vendo agora, se você pegar toda a história de Israel, desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Há uns meses atrás, Israel foi atacado pelo Hezbollah do Líbano. Eles atacam Israel, Israel leva a fronteira lá para dentro do Líbano, pegam, eles já tomavam conta das montanhas do Golan, e agora eles entram na área que era como um bolsão. Cresce. Na Guerra dos 6 Dias, juntaram as nações ao redor ali, todas ali, Síria, Egito, vieram em ataque contra Israel, juntaram todas aquelas nações, e a guerra durou 6 dias. Em 6 dias Israel venceu todos eles, e pegou a fronteira que estava no sul, e levou até o Sinai, e pegou a fronteira do norte, e foi até o Líbano, e tomou a Cisjordânia. Depois a ONU teve que entrar, Israel então devolveu o Sinai para o Egito, e devolveu a Cisjordânia. Toda vez que é atacado, não só, além de recuperar aquilo que perde, ainda expande. É isso que acontece quando você coloca a sua confiança no Senhor. Você pode estar aqui hoje, no momento de perca. Você pode ter vindo para cá hoje, sentindo que perdeu algo, que você está em déficit, mas se a sua confiança estiver no Senhor, se você colocar a sua vida na palavra de Deus, é provável que Deus pode, além de restituir, te dar aquilo que você nunca teve. Porque esse é o nosso Deus. É assim que ele fez com Gideão. E em terceiro, eu aprendo que eu não posso colocar minhas expectativas nas pessoas. A nossa expectativa, ela tem que ser colocada em Deus. Gideão saiu com 32 mil homens. 22 mil voltaram atrás. Ele não desistiu, porque a sua expectativa estava em Deus. Ficou com 9.700 voltaram atrás. Ele ficou com 300, mas ele não desistiu. Sua expectativa estava em Deus. Gideão não desiste, porque a expectativa de Gideão estava no lugar certo. Guarde essa regra da vida. Guarde. Só há decepção onde há expectativas. Guarde essa regra. Diga comigo, só há decepção onde há expectativa. Se você se decepcionou, a culpa então é de quem? É sua, que colocou expectativa. Só há decepção onde há expectativa. E o segredo de Gideão foi que a expectativa dele, com 32 mil, com 10 mil, com 300, estava em Deus. O dia em que nós entendermos que a nossa expectativa não deve estar em pessoas, mas em Deus, o nosso coração vai ser curado de decepções e de feridas e de rejeição. Tem gente que diz, eu larguei aquilo porque eu me decepcionei. Eu deixei a igreja porque eu me decepcionei com o líder de célula. Eu deixei a igreja porque eu me decepcionei com o ministro de louvor, com o pastor, com o obreiro. Sabe por quê? Na verdade, você saiu da igreja, você deixou a igreja, por quê? Porque a sua expectativa nunca esteve em Deus, sempre esteve em homem. E Jeremias é muito claro: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço mortal sua carne. A sua expectativa tem que estar no Senhor, em Deus. Você tem que olhar para Deus. Não é para o profeta que te deu a profecia, não é para o irmão que te deu uma revelação, não é para sei lá quem.
é em Deus. Quando a gente coloca a expectativa da gente em Deus, o nosso coração, ele é curado. Porque mesmo que aquilo que a gente almejou, desejou, esperou, não aconteceu, e eu acho isso a coisa mais incrível da vida cristã, é o poder de ressignificação que as Escrituras nos dá. E esse poder de ressignificação nos faz passar por cima de tudo aquilo que poderia nos destruir e nos anular. É o poder da ressignificação. Quando você conhece as Escrituras, não deu certo? Ô irmão, você estava esperando e aí? Não aconteceu. Por quê? O que deu de errado? Não, nada deu de errado. É porque não foi a vontade de Deus. O que aconteceu? O que você fez de errado? Não é que aconteceu de errado, é porque ainda não acabou. Mas como não acabou? Você já perdeu a oportunidade? Não, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu amo a Deus, não deu certo, é porque Deus fechou uma porta para me guardar. Porta aberta é provisão, porta fechada é proteção. Deu certo, caminho livre, siga em frente. Não deu certo, Deus me livrou. Então a Bíblia te dá essas alternativas. Nossa vida está nas mãos dele. Agora, uma coisa é ser limitado, outra coisa é conhecer sua realidade. Gideão diz: se o Senhor é comigo, Deus tinha falado com ele, o anjo tinha falado: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a resposta dele: se o Senhor é comigo, como que pode? Eu sou de uma família pobre e sou o mais simples da minha família. A resposta dele é: família pobre, sou o menor. Isso parece assim um cheiro de humildade. Meu Deus, que humildade desse homem. Não é humildade, isso é baixo estima. Baixo estima travestida de humildade, disfarçada de humildade. O problema de Gideão não era que o seu inimigo era tão grande. O problema de Gideão é que ele se achava pequeno demais. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Não é que o inimigo é grande, é você que se acha pequeno. Não é que o desafio, o problema que você está enfrentando é muito grande. São as lentes que você está vendo isso. Você está projetando algo mais do que merece. Você está dando... Antigamente a gente falava assim: você está dando muito cartaz. Lembra dessa expressão? Você está dando muito cartaz para isso aí. Eu acho que hoje nem cartaz existe mais, né? O que usaria? Banner? Sei lá o que de... Não, hoje é internet, né? Hoje está tudo lá na internet. Bom, enfim, na verdade, não era o inimigo dele que era muito grande. Era ele que se achava pequeno demais. Sou o menor da minha família é a mais pobre, e complicando tudo. Tudo. E Deus estava lhe dizendo: ei, Gideão, existe, quando Deus fala, o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. Eu, valente? Mas por quê? Porque o Senhor estava dizendo: Gideão, existem coisas sobre você que você não sabe, e eu quero lhe dizer. Existem coisas sobre você que você não sabe, Deus quer falar com você. Semana de ativação é uma semana que Deus vai falar com você, sobre você, coisas que você não sabe. Porque é uma semana de consagração, uma semana de entrega, é uma semana de oração, uma semana de jejum, é uma semana de se voltar o coração para Deus. E quando a gente faz isso, Deus revela coisa em nós que nós não sabíamos. Nem sabemos, e se não o buscarmos, jamais saberemos, e viveremos como Gideão. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha família, eu sou o que tem menos expressão. Sabe, era justamente isso que ele estava dizendo, e Deus está falando: não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, existem coisas sobre você que você não sabe, e uma delas é: você é um homem valente. Você é um homem valente, e ele não sabia disso. Autoconhecimento é poder, irmão. Se conhecer é poderoso. Existem tesouros dentro de você que estão presentes, que estão guardados dentro de você, até que você assuma uma posição diante de Deus. O que eu tenho mais visto
nesses últimos dias são pessoas que estão sendo destruídas de dentro para fora, destruídos pela sua baixa autoestima. Ele precisava de uma eira, mas o que ele tinha era um lagar. A grande lição aqui na minha vida é: eu tenho a minha realidade e eu tenho o meu ideal. O meu ideal é uma eira para malhar o trigo, mas a minha realidade é o lagar. Eu preciso aprender que Deus vai usar a minha realidade para transformar o meu ideal. Jesus tinha um ideal: alimentar 5.000 homens, mas a realidade que ele tinha era 5 pães e 2 peixes. Deus vai usar o que eu tenho para alcançar aquilo que eu não tenho, a partir do momento que eu valorizo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Você não pode se decepcionar, nem se frustrar com a realidade, mas você precisa encará-la, vivê-la, trabalhá-la, para que aquilo possa mudar. E quando você coloca isso nas mãos de Deus, é aí que acontece o milagre, porque milagre é parceria. Sem Deus, você não pode, e sem você, Deus não quer. Eu vou repetir isso: sem Deus, você não pode. João diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, você não pode. E Deus não quer fazer sem você, porque Deus não é mágico. Jesus não tirou os peixes e pães de uma cartola, não. Alguém chegou ali e disse: olha, um menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Você vai ver o tempo todo Deus fazendo isso na Bíblia. Deus poderia ter aberto aquele mar vermelho lá para o povo passar, mas ele diz: Moisés, eu preciso de você, levanta aí o cajado, levanta aí a vara, e diga ao povo que marche. O tempo todo isso vai acontecer nas Escrituras. O tempo todo isso vai acontecer. Você faz sua parte, Deus faz a parte dele. Jesus poderia ter ressuscitado a Lázaro. Quando ele vai ao túmulo de Lázaro, havia uma pedra muito grande. Ele poderia ter simplesmente levantado a mão e dito: pedra, saia da minha frente. Mas ele não disse isso. Ele virou para as pessoas que estavam ali e disse: removam a pedra. E eles removeram a pedra. E depois que eles removeram a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto há 4 dias. Bom, para quem vai ressuscitar um defunto de 4 dias, que as partes do corpo já estavam tudo podre, soltas uma da outra, para quem vai ressuscitar um defunto de 4 dias, era muito simples ele chegar e dizer: pedra, sai daí. A pedra sairia. Mas por que ele não fez isso? Por que ele pediu às pessoas para fazerem? Porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Existe uma coisa que Deus não vai fazer por você: a sua parte. Eu vou repetir: existe uma coisa que Deus não pode fazer por você: a sua parte. Ela cabe a você. Ressuscitar Lázaro não cabe a mim nem a você, cabe a ele, é a parte dele. Mas remover a pedra cabe a mim e a você. Então Deus usa aquilo que eu tenho. Milagre é parceria. Sem Deus você não pode, sem você Deus não quer fazer. Deus poderia ganhar o mundo inteiro. Deus poderia salvar essa cidade toda de hoje para amanhã. Ele poderia fazer isso, mas Ele não quer. Ele quer contar comigo e com você, para você evangelizar a sua família, para você evangelizar as pessoas do seu trabalho. A Bíblia diz que pregar o Evangelho, os anjos anelaram, mas Deus não permitiu. É função minha, é sua, levar a palavra, testemunhar, falar dos feitos que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, através de você. Gideão recebe uma palavra profética: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, vai nessa sua força, o Senhor é contigo. Ele recebe uma palavra profética. Uma palavra profética, ela choca com a nossa realidade e rompe com as nossas limitações. Uma palavra profética, ela choca
com a realidade, ela choca, ela vem de encontro a uma realidade, e ela rompe com nossas limitações. Pastor, como é que eu recebo uma palavra profética? Eu preciso de um irmão que ore por mim e diz: eis meu servo. Pode até acontecer, mas eu te digo, nessa noite, você está recebendo a palavra profética, que é a palavra de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo através das Escrituras, Ele pode usar as suas limitações para transformar a sua realidade. Quando você coloca a sua vida na presença dEle, as coisas começam a acontecer. Há uma palavra em Provérbios que diz que aquele que não ouve a instrução, ele não prosperará. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós temos dificuldade às vezes de ouvir instruções. E as Escrituras, elas são as instruções para a nossa vida. É a palavra profética. E quando você recebe uma palavra profética, o momento que você está vivendo não tem nada a ver com aquilo que a palavra vem para o seu encontro. As palavras que eu recebi de Deus para a minha vida, quando elas vieram para mim, eu falava assim: não, isso é coisa da minha cabeça, porque o Senhor está cansado de saber do que eu estou vivendo, de como eu estou. Isso não pode estar acontecendo comigo. Mas é sempre assim. Quando Deus deu uma palavra profética para Gideão: o Senhor é contigo, ele estava escondido, acovardado, medroso, estava dentro de um buraco. Quando o Senhor usa Samuel para dar uma palavra profética para Davi: a partir de hoje serás rei em Israel, Davi no outro dia volta para o campo para cuidar do rebanho. Ele não vai para o trono assumir a coroa, o cetro de Saul, não. Porque a palavra profética, muitas vezes e quase sempre, ela não tem nada a ver com o momento que você está vivendo. Olha para a vida de José. Deus dá um sonho para ele, um sonho que não tem nada a ver com ele naquele momento. E quanto mais ele vivia, parece que mais distante do sonho ele ficava. Traído pelos irmãos, julgado no poço, vendido como escravo, foi cair na cadeia. Parece que o sonho estava indo para lá e José estava indo para cá. E é assim que Deus faz. Só que lá na frente, sem a gente perceber, o que parecia ser oposto estava caminhando na mesma direção. Porque Deus faz de uma maneira que a gente não entende, não compreende. Ele diz isso. Ele escolhe as coisas vis para confundir as sábias, as loucas. É assim que a Bíblia diz que é o Senhor. Porque Deus não olha as coisas como elas são, mas como elas serão. Deus não olha para você como você é hoje, mas como quem você se tornará através do que Ele fará em sua vida. Deus enxerga em você virtudes que Ele colocou em você, que você não consegue enxergar. Você precisa ter a consciência de que tudo que você tem, o que você é, suas habilidades, tudo foi Deus quem te deu, com a finalidade de te usar. Deus vai te usar. E quando a gente fala assim, Deus vai me usar, talvez você está pensando: então eu tenho que ser pastor para Deus me usar. Não, meu irmão. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades. A sua empresa é o seu campo missionário. Sabe, cada culto desse aqui é um culto do envio. Eu comparo esse culto como um posto de gasolina. Você entrou desabastecido, se assentou, adorou o Senhor, ouviu a palavra, se abasteceu, e amanhã, quando você sair da sua casa, você tem a obrigação de abastecer as pessoas que não vieram aqui. Olha o que você já aprendeu aqui nessa noite. Eu tenho certeza que enquanto você estava me ouvindo, você estava pensando num monte de gente. Meu Deus, essa pessoa precisava estar aqui hoje. Fulano precisava ouvir isso. Beltrano precisava ouvir isso. Já que ele não está aqui, você é o missionário, a missionária que Deus vai usar para levar essa palavra até ele.
Esse é o nosso papel, é encher para se esvaziar, encher para se esvaziar. E quanto mais você se esvazia, mais Deus te enche. Esse é um princípio bíblico. Deus não enche quem está cheio, Deus enche quem está vazio. Então se esvazie para que Deus possa te encher novamente. É assim que as coisas elas funcionam. Semana de ativação está chegando. Vai ser uma semana intensa. Deus vai nos encher para transbordar. Eu tenho certeza que a semana que vem será um marco na sua vida. E quando você chegar em dezembro, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, aquela última semana de janeiro foi o fator decisivo para fazer tudo na minha vida. Você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, obrigado, aquela semana fez tudo. Então, fazer a sua parte, a minha parte eu estou fazendo. Nós pastores estamos fazendo, nós estamos buscando, nós estamos consagrando, nós estamos trazendo homens e mulheres usados por Deus para vir aqui ministrar sobre a minha vida. Eu vou sentar aqui nesse banco, eu vou receber de Deus, eu quero ser abastecido. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então, eu vou vir aqui para ser afiado por outras pessoas. Como eu estou te afiando, Deus está me usando para te afiar aqui hoje. Deus quer te usar para afiar pessoas na sua casa, sua família, no seu trabalho. Eu e você precisamos ter essa clareza. Paulo ele faz uma oração e eu acho ela muito poderosa. Efésios capítulo 1, versículo 18, ele diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Diga comigo: os olhos do meu coração serem iluminados. Sabe, Paulo está orando para que os olhos daquelas pessoas que moravam em Éfeso, os olhos do coração delas fossem iluminados. Por quê? Porque nós não vemos a vida com os olhos do rosto, nós vemos a vida com os olhos do coração. Não é com os olhos do rosto que você enxerga a vida, é com os olhos do coração que você enxerga a vida, porque não vemos as coisas como as coisas são, nós vemos as coisas como nós somos. Se eu estou feliz, o mundo é feliz. Se eu estou em paz, o mundo tem paz. Se eu estou triste, o mundo está triste. Se eu estou com raiva, o mundo está com raiva. É assim que a vida funciona. Eu já dei esse exemplo trocentas vezes aqui e vou dar mais uma vez, porque sempre tem gente chegando aqui que nunca ouviu. Eu gosto de usar o exemplo de quando você sai de manhã de casa, está no seu carro, e aí alguém buzina atrás de você. Ele dá uma buzinada, e quando ele buzina, você ouve o som da buzina. Se você tem paz, se você está bem com Deus e consigo mesmo, você diz: quem que é essa pessoa? De onde ela me conhece? Ah, deve ser lá da igreja. Ah, deve ser lá da loja, que ele passou por lá. Ei, fulano, vai em paz. Mas se você não está bem, se você não está em paz consigo mesmo, se você não está em paz com Deus, acontece o mesmo fato, alguém buzina. Imediatamente você diz: o que é? Você quer brigar? Você está achando que eu não sei dirigir? Está me chamando de roda dura. Entenderam? Sim ou não? Entendeu? A buzina é a mesma, o episódio é o mesmo, o fato é o mesmo. Aqui fora nada mudou. O que mudou foi aqui dentro. A vida não é como as coisas são. A vida é como eu sou, como eu estou. E aí Paulo ora: que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Porque quando a gente olha com esses olhos, nós só vemos adversidades e situações e circunstâncias desfavoráveis. Por quê? Porque nós olhamos com os olhos da carne. Aí Paulo diz no outro versículo, no versículo anterior: peço que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, está falando para que Deus abrisse os olhos do seu coração, para que você fosse moldado pela revelação.
e não pela circunstância. Porque quem anda na revelação da palavra não anda por vista, não anda por circunstância, mas anda pelo conhecimento da palavra de Deus. E essa palavra, ela vai de encontro àquilo que Romanos diz. Romanos 8, eu amo esse versículo, que diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar. Uma outra tradução vai dizer, orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar como convém, você não sabe orar como convém. E por que eu não sei orar como convém? Porque muitas das nossas orações são recheadas de presente, são recheadas de momentos que estamos passando, são recheadas de circunstâncias. Nós estamos atravessando uma crise, então nós oramos de acordo com a crise. Nós oramos de acordo com a circunstância. Eu gosto dessa palavra, circunstância, instâncias que nos circundam. Esse é o significado da palavra circunstância. Instâncias que nos circundam. Nós não sabemos orar como convém, porque as nossas orações, ela é cheia de presente. E quando os olhos do nosso coração são abertos, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos como Deus é, o que Ele pode fazer. Você está atravessando uma crise hoje, uma crise que Deus já passou por ela, e tudo se resolveu. Você já parou para pensar, ou você já se deu conta? Eu quero te alertar sobre isso hoje. Você já percebeu que a maioria das vezes que você se desesperou, que você arrancou os cabelos, e se não acontecer, eu não sei o que vai ser de mim, e não aconteceu, e você está aí hoje, vivo? Quantas vezes? Se aquilo, meu Deus, se não der certo, eu não sei o que vai ser de mim. Não deu certo, e você sabe o que foi de você. Você já percebeu que no final tudo se resolve? Ai meu Deus, eu falo igual o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, porque o tempo todo a gente se vê em situações assim, e a gente se desespera, a gente fala coisa que não deve, a gente às vezes perde a razão, depois, tudo se resolve, não é por nós, é por Ele, a nossa vida está nas mãos dEle. Então eu quero só fechar aqui te dizendo que Paulo, escrevendo ao 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz: de modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Embora antes tenhamos considerado Cristo da forma, agora já não o consideramos assim. Paulo está dizendo assim, olha, de agora em diante, você não considere os outros de uma forma humana. Não considere essa situação de uma forma humana. Não, mas considere segundo Cristo. Porque o versículo seguinte vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre a nossa circunstância, é sobre o que Ele está querendo nos dizer, nos ensinar, nos falar dentro das circunstâncias. A minha oração é que Deus nos ajude, que como Gideão, eu e você possamos acreditar naquilo que Deus tem falado sobre nós. E o que Ele tem falado sobre nós é: o Senhor é contigo, homem, mulher, valente. Se coloque de pé nesse momento.